Olá, eu já estou aqui com o notebook aberto e aqui a gente pode ver, ó, o seu HD de 1 TB está aqui, tá? Aqui eu tenho um espaço para colocar mais memória, tá? Ou seja, pelo que eu vi no manual rápido ali, não tenho certeza da quantidade máxima de memória ainda, mas é possível se aumentar a memória dele, tá? Esse slot aqui é um slot de memória, tá? E é possível que você aumente ela. Pelo que eu vi lá, é pelo menos 16 GB de memória que você deve conseguir colocar aqui. Como ele não trabalha com Dual Channel, ou seja, ele não soma as memórias, tá? Então, o seu notebook, por padrão, tem 4 GB de memória. Se você colocar mais memórias aqui, ele não vai somar o que tem. Por exemplo, se você colocar um pente de memória de 4 GB aqui, ele vai continuar com 4 GB, porque ele não soma com os 4 que você já tem, entendeu? Se você colocar um pente de memória de 8 GB, ele vai ficar com 8 GB. Colocar 16, ele vai ficar com 16 GB. Tá? Mas é só para você saber que é possível aumentar a memória de leitura dele. Tá? Então, se você um dia achar que esses 4 GB está pouco, né, fique sabendo que é possível aumentar, né, colocando um pente de memória aqui. Tá? Então, vamos lá. Aqui está o HD de 1 TB, tá? Ele é bem lento, eu tô vendo aqui que ele tem 5.400 RPM, tá? É um dos modelos mais lentos. Tem alguns que funcionam a 7.200 RPM, esses trabalham mais rápido, tá? Por que é lento? Porque ele tem um disco aqui, e para ele fazer uma leitura, ele tem que esperar o ciclo do disco, ou seja, o disco dá toda a volta para ele poder fazer uma leitura. Isso torna o processo todo lento, né? É um trabalho muito mecânico, tá? E eu tenho aqui um SSD de exemplo para te mostrar que seria, né? É esse aqui, eu vou deixar aqui para você ver. É o que seria o que a gente tinha combinado anteriormente. Repare que ele é bem parecido com o HD, tem o mesmo tamanho e eu usaria o mesmo local, né, para colocar ele. Por que ele trabalha mais rápido? Porque ele é como se fosse um pendrive. Ele não tem partes mecânicas, né? Ele não vai ter um disco igual acontece com o HD. Ele é um monte de chip igual um pendrive, então a leitura é mais rápida, porque é de forma direta. Ela não depende do ciclo de um disco para fazer a leitura. Tá? Por isso ele torna o desempenho muito melhor. Tá? E a tendência é que quanto menor tudo vai ficando, mais rápido fica, e é o que acontece com o SSD que a gente combinou de colocar agora, que é esse aqui. Eu até deixei aqui nessa base que fica melhor para te mostrar, mas olha só. Esse é o SSD NVMe, tá? O seu computador, ele ainda suporta essa versão que é mais nova do SSD M2. M2 é esse tipo de SSD menor, tá? Esse aqui já é um SSD comum. Esse já é um SSD M2 com uma diferença. Ele é um NVMe, que é a versão mais nova, né, que está saindo agora dos SSD M2. Tá? O seu notebook suporta. Se ele não suportasse, ele nem conseguiria fazer leitura dele. Tá? Então, ele tem esse encaixe aqui, tá vendo aqui? Ó, é onde eu vou encaixar ele. Então, eu faço o encaixe aqui, ó. É bem simples. Encaixou. E agora eu preciso descer ele e parafusar aqui. Como a Lenovo não disponibilizou os parafusos, né? Algumas marcas já deixam parafuso aí para a gente poder conectar com mais facilidade. Não é o caso da Lenovo, eles não deixaram um parafuso e tive que conseguir um, tá? Mas, vamos lá. Então, aqui, ó, eu aperto aqui, ele chega na base. E aqui é o parafuso. Prontinho. Parafusado, deixa eu liberar um pouquinho aqui, só para ele não ficar muito forçado, certinho. Pronto.
Agora eu vou fechar, tá? E o que vai acontecer agora, né? Esse aqui vai ser o disco local C2 pontos, tá? Que é o seu SSD, seu disco novo. E a intenção é que o HD seja o disco local D2 pontos, tá? Então depois que eu fizer a formatação, né, a gente vai ter acesso aos dois discos, né? E um vai ser o disco local C2 pontos e o outro disco local D2 pontos. Isso tudo eu vou fazer na configuração, tá? Então agora eu vou fechar ele, depois a gente vai partir para a formatação e depois eu volto te mostrando lá no sistema onde é que fica isso tudo, tá bom? Tá? Na verdade, você nem vai lembrar que existe isso tudo aí, mas é só para você saber o que está acontecendo. Tá? Porque a minha intenção é fazer uma configuração automática de forma que você já salve no local que a gente precisa para não encher seu SSD, por exemplo, e você poder usar o HD, tá bom? Vamos lá, vamos fechar ele então. Bom, então voltando aqui já com o sistema formatado, tá? A gente percebe que o desempenho agora é outro, né? Melhorou bastante. Qualquer coisa que eu abra aqui, ele responde instantaneamente. Antes, quando estava só no HD, dava para ver que demorava bastante, tá? E agora, o que vai acontecer? Eu já configurei o sistema para que tudo que seja salvo na área de trabalho ou documentos aqui, ou na pasta downloads, ou imagens, e etc., músicas, vídeos, tudo está indo para o HD antigo, tá? Isso não vai afetar o desempenho, não. A vantagem é que, como o HD antigo ele é de 1 TB, você tem muito espaço para salvar lá. Então a ideia é que salve tudo lá para não encher seu SSD, que é menor, né? Entrando aqui, ó, em computador, dá para verificar que o SSD aqui, ó, 118 de espaço livre, melhor. Ele é um HD de 120, só que ele perde um pouquinho na leitura, tá? Isso é normal acontecer, né, em qualquer HD que você instale, né? Você pode ver, por exemplo, que o HD de 1 TB, que é esse aqui, ó, ele tem 931 GB, tá? Nenhum equipamento, nenhum espaço de armazenamento nesses equipamentos consegue mostrar a quantidade que é vendida, tá? Isso é normal. De qualquer maneira, olha só, eu estou ocupando 91 GB, não, desculpa, eu tenho 91 GB de espaço livre no SSD, tá? O espaço total, do espaço total dele. E já o HD, eu tenho 931 de espaço livre, mesmo com seus dados estando salvo aqui. Tá? Então, assim, é muito espaço para a gente poder desperdiçar, né? Então, e o que vai acontecer? Como tudo vai ser salvo automaticamente na D2 pontos, que é o HD, não vai afetar o seu SSD, que é menor, e assim o sistema sempre vai trabalhar rápido. A ideia é que os programas fiquem aqui, os programas essenciais, como o Windows, o Office, essas coisas. E os arquivos fiquem todos aqui. Programas pesados também eu te indicaria instalar sempre na D2 pontos, tá? Bom, então só para ficar claro, eu tenho a C2 pontos, disco local C2 pontos, que é o SSD, e tenho o disco local, ou seja, o novo volume, né, é o nome que foi dado para ele, o novo volume que é o D2 pontos, que é o HD antigo, o HD que era lento, tá? Por que isso não vai afetar o fato de você salvar os arquivos no HD? Não vai afetar o desempenho, porque os arquivos que você salva são informações bem pequenas, tá? E o processo todo é feito fazendo leitura a partir do SSD, né? Que são os programas, né? O sistema ele grava uma memória virtual, também vai gravar no SSD, e por isso o desempenho dele todo vai ser ótimo sempre, tá?
Então, o que eu vou fazer aqui agora é só para você entender o funcionamento. Mas, na verdade, no dia a dia você não vai nem lembrar disso, você só vai estar usando ele normalmente. Tá? Se eu vier aqui, ó, na área de trabalho, vou criar um novo documento aqui. Criei um novo documento. Se o que eu falei der certo, a gente vai encontrar ele aqui, ó, no HD, na D2 pontos. Tá? Porque a sua área de trabalho ela já está na D2 pontos. Então, eu entro aqui, vou em Karina, vou na área de trabalho, o documento está aqui. E vice-versa. Se eu estou aqui, ó, na D2 pontos, é o HD, tá vendo? Novo volume D2 pontos. Dentro da pasta Karina, eu tenho todas as pastas onde o sistema está espelhando, está fazendo um espelhamento, né, e salvando aqui. Então, se eu vir aqui na área de trabalho e criar um novo documento, olha o que vai acontecer. Já apareceu aqui, ó, na área de trabalho. Então, tem um espelhamento. Ele não está salvando no SSD. Como é que seria se ele salvasse no SSD? Eu teria que vir aqui, ó, no disco local C2 pontos. Eu vou nos usuários, procuro o seu nome Karina. Já nem tem nada aqui mais. Por quê? Porque eu transferi tudo para o HD. Então, ele não está salvando mais aqui no SSD. Tá? Assim, você vai ter uma economia de espaço por muito tempo, vai conseguir um desempenho muito bom do seu equipamento sempre, tá? E dificilmente você vai encher o seu SSD, tá? Porque aqui, ó, eu nem fiz ainda a limpeza pós-formatação, que eu ainda faço uma limpeza de arquivos aqui, e ele tem 91 GB de espaço livre, mesmo com o Windows, com o Office instalado, com o Google Chrome, com o WinRAR, com tudo instalado, ele está ocupando só isso, tá? Então, é isso. Eu acho que a gente está fazendo o melhor uso do seu equipamento. Lembrando que por mais que pareça um backup, esse HD antigo, isso não tira a necessidade de você precisar fazer um backup externo, tá? Ou no HD externo, ou que o mais indicado na nuvem também. Inclusive, se você precisar de ajuda para fazer a configuração na nuvem, tá? Isso aqui já está incluso no trabalho. Tá? Eu deixei aqui também o TeamViewer já instalado, tá? Então ele está aqui. Se você precisar de auxílio, né? Esse é um sistema que toda empresa usa para fazer acesso remoto, para fazer assistência remota, né, à distância. Ou seja, para muita coisa não precisa você trazer o equipamento para eu te ajudar, daqui mesmo eu consigo te ajudar, tá? E eu dou 30 dias de acesso remoto gratuito. Tá, para o que você precisar. Então, se você tiver impressora aí para instalar, é só você me passar o acesso e eu instalo para você. Tá? Para acessar o TeamViewer, é só vir aqui, abrir aqui, dar 2 cliques aqui no ícone do TeamViewer e me passar a sua ID e senha. Tá? É um sistema muito seguro, a senha aqui ela está sempre alterando, isso impede de qualquer pessoa gravar essa senha e ficar tendo acesso ao seu equipamento que você solicite, né? Então, quem precisar acessar seu equipamento vai precisar que você passe a ID e a senha. A senha sempre vai ser alterada, tá bom? Então, assim, me passando o acesso eu consigo te ajudar em muitas coisas, tá? Inclusive instalar uma impressora, se tiver para instalar, você pode me chamar, eu te ajudo. Essa configuração do backup em nuvem, eu posso te auxiliar também, tá? É só você me chamar aqui no meu horário de expediente, né? Eu fico aqui disponível justamente para atender, né, o pessoal que precisa, que me chama aqui, tá? Então, como o seu ainda está na garantia, né, do serviço, eu te dou esses 30 dias de acesso remoto grátis. Você pode me chamar a qualquer momento, dependente, agenda um horário, né, para a gente poder estar acessando junto e eu te ajudar na configuração. Mas é bem tranquilo, tá bom? Tá? Espero que você goste mesmo do serviço aí e precisando é só me procurar novamente. Obrigado, até mais.